Quanto custa fazer uma cirurgia nos meus olhos? Essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe, principalmente nos nossos canais de atendimento. E eu vou explicar para vocês a diferença entre preço e o valor. O preço é o que a gente dá ali para uma mercadoria, né? E valor é algo inestimável, que é quando a gente trata ali não só do benefício que aquilo ali vai trazer para a vida do paciente, quanto que ele vai ganhar de qualidade de vida em se tratar de um bem tão precioso que é a visão. Além disso, a gente também está falando do profissional que está por trás daquele trabalho, o quanto de bagagem aquele profissional tem, o quanto aquele profissional se dedicou para ser especialista naquele assunto, para ter experiência e entregar o melhor para o paciente, quanto tempo ele está disposto a personalizar aquele tratamento. A cirurgia de catarata, por exemplo, ela é uma cirurgia definitiva. Então, mesmo que o paciente se arrependa depois, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir reverter o que foi feito. Não só nas questões em relação às complicações, se for feita na mão de um profissional mal qualificado, mas também, por exemplo, na hora de escolher uma lente intraocular que vai ser colocada, se o paciente definir, por exemplo, por uma cirurgia mais barata, isso vai impactar diretamente na qualidade de vida daquele paciente e uma vez feita a cirurgia, não tem muito como a gente trocar aquela lente, refazer aquela cirurgia. Então o paciente às vezes passa anos adiando a cirurgia, anos gastando com óculos multifocal, que são geralmente óculos caríssimos, alguns anos também limitando o seu dia a dia, seja para trabalhar, então ele começa a ter dificuldade para leitura, para dirigir, ele começa a ter limitações no dia a dia e para adiar aquela cirurgia muitas vezes por receio, por medo e às vezes até pelo próprio investimento que vai ter que ser feito. Só que o que tem que ser levado em consideração? Esses anos que ele está perdendo ali em relação à qualidade de visão e consequentemente qualidade de vida, ele poderia ganhar na hora que faz a cirurgia. E fora que aquele dinheiro gasto, né, com óculos, lentes de contato, ele pode, por exemplo, ao escolher, né, optar por implantar uma lente melhor, uma lente com mais tecnologia, a gente consegue livrar o paciente dos óculos e aquele gasto com óculos multifocais, por exemplo, ele não vai ter mais. Então, tudo isso tem que ser considerado. Um paciente, por exemplo, que tem miopia, tem astigmatismo, hipermetropia, que precisa usar óculos, lentes de contato, ele tem que lembrar que ao fazer a cirurgia, apesar de ser um investimento um pouco mais alto, em poucos anos a cirurgia se paga. Uma vez que esse gasto que ele tem com os óculos, lentes de contato, fora o risco que ele corre, por exemplo, se ele não usar com muita disciplina aquela lente, é um risco inestimável, né? Um risco que a gente chama de intangível, é algo que a gente não consegue quantificar, porque aquilo ali tem tudo a ver com a visão do paciente. E se ele tiver, por exemplo, um uso errado de uma lente de contato e uma complicação por causa daquele uso errado, isso pode comprometer definitivamente a visão do paciente. E ele fazendo a cirurgia, uma cirurgia hoje considerada de baixíssimo risco, ele nem vai precisar usar as lentes mais. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, que a gente chama de custo-benefício. Essa balança, em geral, para as cirurgias, né, que eu faço, por exemplo, a cirurgia de catarata, a cirurgia refrativa, são cirurgias que têm um benefício muito grande em relação ao seu custo, principalmente quando a gente olha a médio e longo prazo. E isso sem falar no benefício que o paciente tem de liberdade, de trazer sua visão de volta, sua qualidade de vida de volta. Se esse é o seu caso, você quer saber quanto vai custar uma cirurgia para tratar o seu problema, eu preciso te conhecer. Agende uma consulta na nossa clínica que eu vou ter o maior prazer de te receber.